a exposição da nossa querida trabalhadora do movimento espírita, Carmen Lúcia Valtric Martins, que veio de Blumenau para estar conosco. Carmen Lúcia é pedagoga, professora aposentada da FURB, Universidade Regional de Blumenau. Trabalhadora do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade, da cidade de Blumenau, onde exerceu por 13 anos a presidência. Por 2 gestões esteve vice-presidente da Federação Espírita Catarinense. Atualmente é presidente do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade. Participou em diversas jornadas espíritas e ministrou vários seminários pela nossa região. Inclusive já esteve conosco em outras ocasiões. Vamos ouvir então o tema, como eu disse, o bem e o mal. Porque nós vamos falar de um tema que ele pesa um pouco, por ser justamente uma questão de sempre. Falar sobre o bem e o mal, questionar sobre o bem e o mal, as novas e sempre possíveis interpretações a respeito do bem e do mal, é um cotidiano para todos nós. E existem muitas crenças a respeito do bem e do mal, e nós vamos começar aqui apenas lembrando, como já fez a Heloísa hoje pela manhã, o mito de Adão e Eva. Porque já na Bíblia mosaica, esse mito, o que é um mito? É uma explicação fantástica a respeito de uma coisa real. Dentro do entendimento daquele povo, daquela gente que monta um mito, ele está trazendo por trás uma verdade. E com relação ao mito bíblico, do bem e do mal, é bem conhecido, mas bastante profundamente interpretado pelo codificador no livro A Gênese, quando fala justamente dessa parte da criação. E ele repete o mito dizendo que Deus havia feito toda a criação e a criatura, e que havia um jardim lindo, o Jardim do Éden, que era um lugar maravilhoso, tranquilo, sereno, e muitas árvores frutíferas, que bem no centro existia uma árvore que era chamada a árvore do bem e do mal. E Deus chamou Adão e Eva e disse: olha, podem usufruir de tudo que está no céu, aqui nesse jardim, só não pode comer o fruto da árvore do bem e do mal, que está proibido, porque se comer, a coisa fica feia. Acontece que o dito do próprio codificador está aqui: de toda a árvore do jardim podes comer, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, por quando logo que a comeres, morrerás. E o tempo foi passando, e já foi falado hoje que a mulher é que é terrível. Ela foi tentada pela serpente. E, atendendo aos apelos da víbora, ela fez o seguinte: certamente não morrerás, diz a serpente, mas é que Deus sabe que vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E a Eva resolveu comer a maçã. Comeu e ainda levou para o Adão, que também comeu. Só que logo em seguida eles ouviram Deus andando pelo jardim. E quando ouviram a voz do Criador, esconderam-se muito rapidamente. E Deus pergunta a Adão:
Gostaram do Adão? É masculino. E Adão responde: Senhor, estamos escondidos porque estamos nus. E aí Deus pergunta: mas como sabeis que estão nus? Certamente comeram o fruto da árvore proibida. E daí para frente, quem quiser continuar, pode ler o mito. Allan Kardec faz a análise deste mito. Apenas eu vou me referir aqui ao que nos interessa com relação ao bem e ao mal. E ele diz que a árvore era a árvore da consciência do bem e do mal. Vejam o que está por trás daquilo que está escrito, mas do sentido, da ideia, da essência que está atrás daquele mito. E ele diz que essa consciência do bem e do mal proporciona ao homem o desenvolvimento do seu livre-arbítrio. Já começou a entrar um novo componente na interpretação do codificador. Refere-se ele, inclusive, ao fruto, dizendo que o fruto é objeto dos desejos materiais. É a cobiça, é o arrastamento ao mal. E o codificador mostra que a árvore, por estar no centro do jardim, mostra quanto nós estamos envolvidos nas dificuldades que o mundo nos oferece. E ele comenta, Allan Kardec, nesse mesmo trabalho, que os mitos são realmente extraordinários. Ele diz que os quadros alegóricos, tratando fases boas e más da humanidade, vai buscar o espírito real, um verdadeiro curso. Ele fala de filosofia, como todas as fábulas. A visão pedagógica do codificador, que vai buscar no mito, que é interpretado das várias formas, e podemos jogar esses conteúdos conforme nos interessa e conforme os assuntos, sentimos a profundidade e achamos que esse mito, que este momento, significa exatamente o início para refletirmos nesta noite sobre o bem e o mal. E vamos começar por a visão dualista. O que significa dualismo? Pensamento através do qual se concebe a coexistência de dois princípios contrários entre si. É o chamado dualismo que historicamente vai correr o pensamento filosófico. Existe o dualismo politeísta, com as mitologias pagãs, com Zeus coordenando toda a equipe dos deuses da antiguidade, que pregava a existência de dois poderes, de duas forças que se contradiziam, espíritos ou deuses do bem e do mal. Então, na própria mitologia, quando eu tentava explicar a sua realidade, eu já trazia esse confronto entre dois posicionamentos, o positivo e o pensamento negativo. Existe o chamado dualismo maniqueísta, que sempre traz uma visão de Maniqueu. Maniqueísmo vem de Maniqueu, que era um persa, né, que viveu no século III e fundou a religião maniqueísta. E o maniqueísmo dizia, em seu dualismo, que o mundo está dividido em duas forças. A força do bem, que é a luz, chamada de Ormuzd, e a força do mal, as trevas, chamado Ahriman. E eu achei que essa figura representaria exatamente esse confronto básico da visão de Maquinan. Os chineses, já desde o século III a.C., já falavam do Yin e Yang, que representavam essa bola, né, esse círculo, que representa a atividade chinesa do universo e das energias que regem o mundo, que se completam. E essa
essa mágica desse símbolo mostra que existem polos opostos que se complementam e formam a extremidade, fixando limites para os ciclos que vão se mudando. Então é aquela visão de um completar o outro, que são extremos dessa visão chinesa, historicamente uma das mais comentadas e mais trazidas para nós no mundo ocidental. E o bem não é yin nem yang, mas sim o equilíbrio entre eles. O bem, para os chineses, é o equilíbrio entre eles. E o mal acontece quando o fluxo entre os polos estão em desequilíbrio. Bastante usado ainda hoje em muitas filosofias e até por psicologias. Existe o dualismo teológico, conhecido por todos nós, que historicamente vem sendo trazido nas diversas religiões tradicionais. O corpo e a alma, o pecado e a culpa, os anjos e os demônios, sempre um contra o outro, o céu e o inferno, o amor e o ódio, e o bem e o mal. Apenas para que a gente tenha uma visão rápida desse dualismo teológico que tem trazido à humanidade muitas, até problemas, no entendimento da sua existência e da vivência desses mesmos sentimentos. E aqui está uma passagem que para alguns autores é de Fernando Pessoa, o grande poeta português, para outros não. Eu coloquei aqui, pus um ponto de interrogação porque realmente não identifiquei, mas achei excelente a colocação dessa dicotomia humana. Como o Marlon acabou de falar, aquele jogo de emoções que as criaturas vivem. Percebo claramente dois seres distintos que falam dentro de mim. Quem são? Dois anjos? Um voltando para o bem e outro para o mal? Ou simplesmente a razão e a emoção, cada qual brigando por seu espaço? Todinha a palestra anterior, não é? Essa questão das emoções se chocando no dia a dia e que as pessoas lutam, pendendo, como diz aquele sábio, quando o discípulo perguntou, eu não sei distinguir, eu tenho, uns colocam lobos, outros cachorros, né? Dois cachorros dentro de mim, dois lobos. Um é calmo, tranquilo, sereno, o outro é agitado, agressivo, impulsivo. Qual dos dois é o melhor? Qual dos dois eu devo seguir? E o mestre responde, aquele que você alimentar. São as nossas emoções. E ainda, uma concepção de eterna luta entre o bem e o mal, que corre também na história muito antes de Jesus. Quando os grandes escritores de fábulas mostravam essa dicotomia e essa moral que está por trás do conteúdo que é apresentado, através de fábulas, de historinhas, misturando inclusive animais, como se os animais estivessem pensando e agindo e trazendo consequências. E sempre aquela ideia, um soprando uma coisa, outro soprando outra. E o indivíduo no meio, assustado, apavorado, não sabe a quem seguir. E até entre os animais, nós vamos ver aqui a guerra entre o animal buscando bem e o animal patinho aqui, trabalhando o lado negativo. Mas as histórias, vamos colocar todas aqui, eu coloquei aqui. Essas histórias são conhecidas, famosas, porque trazem justamente por trás a ideia do bem e do mal. Os personagens principais estão sempre envolvidos nos acontecimentos, na dúbia interpretação, na possibilidade ou impossibilidade de agir de acordo com o seu modo de ser, de pensar, da sua consciência. Então nós vemos aqui a Bela e a Fera, aquele monstro que torna a moça, a Bela, prisioneira, mas ele é tão bom, apesar de um monstro, e ela se apaixona.
Chapeuzinho Vermelho, que sai para levar os bolinhos para a vovó. Encontra o lobo, e o lobo, então, traz todo aquele horror, aquela loucura, aquele medo, aquela ansiedade para trazer às crianças essa interpretação de, já falei de manhã na questão da identificação, da transferência das suas emoções. Tão famosa, Chapeuzinho, a Branca de Neve, onde aquela bruxa terrível vem com a maçã, o objeto do desejo, para trazer a menina inocente e pura na história, que tem que decidir se come ou não come aquela maçã, e se ela cai ou não cai nas garras daquela bruxa. Kardec, ao fazer análise lá na Gênesis, ele diz: a árvore da consciência, onde o indivíduo tem a condição de discernir entre o bem e o mal. Vejamos que está lá no início de uma consciência maior do ser humano. E agora no mito mais moderno, né, onde nós vemos aqui em Star Wars o lado luminoso e o lado escuro da força, lutando. Apenas para ilustrar esses sentimentos. Mas a dialética das ações humanas é muito importante, porque durante todo o nosso processo nós enfrentamos esses 3 pontos básicos. Sempre nós temos uma proposição, uma perspectiva, uma tese, uma proposta. Contrário a ela, tem a antítese. Sempre vai haver uma oposição. Por mais que a gente ache que é consenso determinado princípio ou ideia, sempre haverão aqueles que são contra, que vão trazer discussões, que vão provocar, às vezes, dificuldades. E a síntese traz uma conclusão, numa acomodação daquilo que for assimilado. Então, é um processo de busca, né? Por meio da demonstração, da argumentação, da discussão. Se você quiser discutir qualquer assunto, hoje está tão moderno, vê aí pela televisão direto as discussões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, onde todo mundo fica ouvindo, os que são a favor, os que são contra, e a briga, e o povo, e o advogado, e isso e aquilo. Isso aqui é uma dialética, onde cada um apresenta seus fundamentos, buscando as condições que consideram melhor para defender o seu ponto de vista, o outro faz a mesma coisa, e assim a eterna e constante discussão. E voltamos também à dialética socrática, rapidamente, porque hoje de manhã eu desenvolvi um pouco mais essa dialética, mas Sócrates foi basicamente aquele que soube se preocupar com o autoconhecimento. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a Allan Kardec. O sábio da antiguidade já propunha o autoconhecimento. E nós acabamos de ouvir o nosso querido Marlon aqui na frente falando que se nós não nos autodescobrimos, se nós não vemos a proposta nossa, pessoal, nós temos dificuldade em fazer a antítese, o oposto. Porque se eu tenho orgulho exacerbado, eu tenho que trabalhar o processo contrário, o inverso, e assim uma eterna luta entre todos esses princípios. E dizia Sócrates a respeito do bem e do mal: virtude da alma é a sabedoria para conhecimento do bem e para alcançar a felicidade. Quando questionado nos seus diálogos e durante a sua maiêutica. Mas ele também dizia: existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. E existe a frase conhecida de todos nós, que ele dizia: a ignorância é a causa de todos os males. O homem, o espírito, foi criado simples e ignorante, isto é, sem conhecimentos, ainda sem construir os conhecimentos. E tem essa condição de desenrolar da sua vida espiritual, como espírito nas múltiplas encarnações.
Ele precisa, sim, passar pela fieira da ignorância, também está lá no Livro dos Espíritos. Nunca, necessariamente, pela fieira do mal. E nessa dialética, na vida de cada um de nós, nós enfrentamos diversos posicionamentos e muitas vezes fugimos dessa proposta estabelecida em O Livro dos Espíritos. E Jesus trabalhou dialeticamente o tempo todo. Aqui, uma passagem apenas para situar o mestre em ação dialética, lutando com essas explicações por trás do bem e do mal. Porque o trabalho de Jesus, no esclarecimento, no alerta, no preparo da nossa consciência, trabalhava de uma forma totalmente didática, educativa. Então, ele chega da praça e é recebido por uma equipe grande de fariseus e de pessoas que vieram questioná-lo, jogando diante dele uma mulher, que disseram eles, essa mulher foi flagrada em adultério, e manda a lei que ela seja apedrejada. O que devemos fazer? Postaram diante de Jesus uma tese. Disseram, está aqui, ó, é um fato consumado. O que fazer? E Jesus apenas olhou para o público, é o que conta o Evangelho, abaixou-se e começou a escrever. E eles ficaram ali ansiosos, esperando. E de repente foram lá, Senhor, nós lhe fizemos uma pergunta. Jesus levantou e respondeu aquela frase famosa, que levou a uma reflexão profunda nessa dialética da vida. Quem não tiver nenhum erro, quem não cometeu nenhum pecado, atire a primeira pedra, sem problema não. Ele não disse, não atire a pedra, coitadinha da mulherzinha. Ele disse, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado. O que ele fez? Mexeu com a consciência das criaturas. Foi lá na árvore. E as pessoas, evidentemente, não tinham como se negar diante de tanta autoridade moral, que era a autoridade do Mestre. E se afastaram, e diz o Evangelho, os mais velhos soltaram as pedras em primeiro lugar. E quando todos já haviam saído, ele já havia novamente se abaixado e continuava escrevendo, olhou para a mulher e perguntou, onde estão os que te condenaram? A mulher, então, diante dele, cabisbaixa, certamente muito envergonhada, respondeu, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Não disse para ela assim, nossa, você foi lindo o que você fez. Eu não te condeno, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas te cuida, minha irmã. Não torne a cometer erros dessa natureza. Não compensa para você. Você está aqui num processo de aprendizagem. E a Amélia Rodrigues completa essa história lindamente em um dos seus livros, contando toda a trajetória dessa mulher, inclusive o encontro da vida dela no final da vida do seu próprio marido, que chegou e ela o cuidou até o fim. Muito bonito o trabalho todo, dialética, nessa visão que nós queremos aqui colocar. Pelo dicionário, que é o bem? Conjunto de princípios fundamentais propícios ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer da comunidade. E ao mesmo tempo já fala que o mal é tudo o que é nocivo para a felicidade e o bem-estar físico e moral dos indivíduos. Uma definição de dicionário. E que nós vamos trazer a definição espírita. Malinowski é um polonês antropólogo, aquele que trabalhou muito a antropologia, trazendo a pesquisa de campo, num trabalho muito interessante que ele desenvolveu. Tem livros, tem obras escritas. E ele, trabalhando justamente com povos muito ignorantes, até primitivos, nas ilhas da Austrália, conta que
ele estava conversando com eles, dizia que o bem era satisfazer as necessidades básicas e fez uma pergunta a um desses indivíduos. Perguntou para ele assim: o que é o bem para você? O homem pensou e respondeu: bem para mim é comer o inimigo. E o mal? Ser comido por ele. O mal é ser comido por ele. Cada um, eles eram antropófagos, cada um no seu nível, na sua condição, nas circunstâncias da vida. E ele, no livro Uma Teoria Científica da Cultura, fala sobre esse caso. Nós também temos Albert Schweitzer, o grande humanista que está ali num desses quadros que nós vimos na subida ali da rampa, que viveu, ele é alemão e que viveu na África por muito tempo, médico, um grande trabalhador, desenvolveu todo o seu trabalho na África junto a leprosos e a pessoas com muita dificuldade, muitas doenças, e ele criou hospitais, tudo ele mantinha com o seu trabalho, com as suas palestras, com a sua música. Ele ia para a Alemanha, fazia concertos, o dinheiro todo que ele recebia e tal, ele voltava para a África e lá ele trabalhava o bem desse povo. E ele dizia: bem é preservar a vida, promover a vida, elevar a seu mais alto grau a vida capaz de se desenvolver. E dizia que o mal é destruir a vida. Porque a vida é um bem inalienável de todos nós. E é o primeiro e maior direito do ser humano. E ele então, que não era espírita, mas era um humanista, e era um homem de bem, tinha aqueles princípios cristãos junto a ele. Mas que diz a codificação espírita a respeito do bem e do mal? Vamos começar então a analisar agora o pensamento trabalhado em A Gênese e outras obras, como O Céu e o Inferno, por exemplo, sobre o bem e o mal na clareza doutrinária de Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, nós encontramos as leis morais. E a primeira que é trabalhada é a lei natural, que diz assim: a lei natural, que é a lei divina, é justa e perfeita. Esse é o ponto, meus irmãos, que nós temos que ter na nossa cabeça agora para estudar o bem e o mal. Porque Deus e os seus atributos que nós conseguimos imaginar e entender diante da nossa finitude se encontram também lá no Livro dos Espíritos, quando se coloca: Deus é bom, é justo, é misericordioso, é onipotente, é onisciente, e tem todas aquelas qualificações que dentro do nosso potencial e do nível que nós estamos é o máximo do máximo, e Deus não poderia ser menos do que nada do que aquilo ali, e na totalidade do que nós possamos imaginar a respeito dessas qualidades. Portanto, a lei que ele criou e que está aí vigente para todos nós é justa e é perfeita. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Colocando aqui duas propostas imediatas. Obedecer à lei traz infelicidade. Não obedecer à lei traz infelicidade. É eterna e imutável como o próprio Deus. Então, essa é a visão inicial que nós precisamos ter. Deus deu ao homem inteligência para discernir o bem e o mal. E na questão 780 do Livro dos Espíritos e 780A é colocado que a inteligência, o conhecimento intelectual precede o conhecimento moral. E precede por quê? Porque é através dessa possibilidade intelectual que o homem tem a condição de discernir e fazer a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal.
Então a inteligência é fundamental. Como vimos há pouco, ela não é a felicidade. Porque muitos somos intelectualizados como seres humanos, mas não agimos adequadamente. Portanto, fugimos à lei divina. Porque o ato negativo que fazemos, as nossas emoções não trabalhadas e tudo mais, está contrário à própria lei divina. Quando nós seguirmos tudo isso, nós estaremos então no processo de felicidade. Portanto, a inteligência é fundamental, porque sem ela nós não teremos a condição, inclusive, da inteligência moral, da inteligência emocional e tudo mais. Porque nessa possibilidade de discernir, nós vamos usar o nosso livre-arbítrio, que vai nos dar a condição depois de acertar ou não e responder pelos nossos próprios atos. E diz a definição espírita: bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, é se conformar à lei divina. É um determinismo a lei divina. É um determinismo porque nós não temos condições de agir sobre ela. Ela existe, estabeleceu, é imutável. E nós temos que nos adequar, nos conformar à lei divina. E mal é tudo que se afasta da lei divina. É infringir a lei. Essas duas colocações da questão 630, aqui embaixo saiu, correu na configuração, ela saiu fora. Mas na questão 630 do Livro dos Espíritos, onde está colocado quando estão colocadas essas duas definições, para nós é um ponto de referência direto. Saber que tudo tem que estar de acordo com a lei divina, porque nós acreditamos que Deus é o ser todo-poderoso, a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. As causas do mal, apenas en passant, para que a gente lembre que é tratado isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e também em outras obras, Causas do Mal na Terra, que está lá também na RIE, Revista Internacional do Espiritismo. A inferioridade do planeta, que já foi falado, eu não preciso me reportar novamente. A imperfeição dos espíritos, que fazem mais mal do que bem, justamente dentro da inferioridade do nosso planeta. E as categorias do mal, que estão na Gênese, né? Males que o homem pode evitar, cumprindo a lei divina, quando não faz, é a causa do mal, e os males que independem da vontade do homem, mas que servem certamente para o desenvolvimento intelectual e moral do próprio homem, passando pelas dificuldades naturais, ele vai aprendendo, vai experienciando e vai se modificando para esse processo de evolução. Em a Gênese ainda, o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, está lá na Gênese. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. E nós vamos ver isso um pouco adiante, com mais detalhes. Não praticar o mal é um princípio do bem, sim, mas não é o bem propriamente dito. Aquela história do homem do quarto escuro, né? O homem foi colocado num quarto escuro e lá ele ficou sentado, ficou. Já estava quase morrendo e nada, não tinha sol, não tinha luz, não tinha comida, não tinha nada. Até que um dia ele resolveu se mexer e foi andando, encostou numa coisa diferente, abriu uma porta. Ou era uma janela. E ele então viu que ele ficou ali parado, passivo, não pacífico, passivo. E não se mexeu para buscar a saída. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós ficamos no escuro, na sombra, como dizia Jung, discípulo de Freud. Ficamos na sombra e não lembramos que nós temos o lado luz, que a Heloísa já falou bastante hoje pela manhã. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então,
A encarnação, a partir da infância, quando o bebezinho nasce e continua desenvolvendo, passa por um processo, deve passar por um processo, que é de educação, que é uma construção, que é uma conquista, e que o indivíduo tem que fazer, porque todo conhecimento é uma construção pessoal. E a experiência também, porque é uma vivência que o indivíduo tem. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas eles têm que se desenvolver, porque existe um outro princípio de lei, é a lei do progresso. Fomos criados para o progresso, e não só imaginando o desenvolvimento para o progresso, mas nós somos aqueles seres criados para a felicidade. Ninguém foi criado para ser infeliz, para o sofrimento, para a dor. Isso é consequência do nosso não cumprimento à lei divina. Como vimos que o mal é uma infração à lei divina. E aqui entra o aspecto do livre-arbítrio, que eu não posso falar sobre o bem e o mal sem trabalhar o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é uma faculdade que tem o indivíduo de determinar sua conduta e tomar decisões. Ocorrerá à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Quanto mais o indivíduo cresce, constrói, se prepara, tem conhecimentos, mais responsável ele passa a ser por aquilo que ele faz. E responde claramente por isso. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Primeiras fases da vida, não só do bebezinho, mas da vida do ser humano no seu início, como ser no seu desenvolvimento. Desenvolve-se com as faculdades. E estando o pensamento da criança em relação às necessidades de sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. O livre-arbítrio já vai existindo desde pequenininho, naquela condição própria da sua idade e da sua capacidade de resolver. Compete aos pais o processo educativo, de fazer com que a criança vá assumindo gradativamente as suas propostas, as suas lições, as suas experiências. Ora, por que a mãe tem que ser a empregada do filho? Por quê? O filho faz toda a reveria e depois a mãe tem que fazer tudo. Porque se fosse como o Marlon falou, eu quero revirar meu quarto, fechar a porta e tudo bem, mas vai na casa, deixa tudo lá jogado. E alguém tem que limpar, porque senão a barata vem, o rato vem, e todo mundo vai reclamar e a coisa não vai funcionar. Mas por que tem que ser a mãe? A responsabilidade começa de pequenininho. A criança tem 1 aninho, já está andando para lá e para cá, espalha os brinquedos no chão. A mãe vai, senta junto com ele, o pai, né? Vamos guardar os brinquedos, pega a caixinha, eu ajudo você. Traz para a mamãe aquilo ali, traz para a mamãe aquilo aqui. E a criança vai aprendendo, construindo essa possibilidade. Então, o livre-arbítrio também passa a ser. Aí, quando ele vai crescendo, ele vai compreendendo. E devagarinho ele vai fazendo. Aí não precisa fazer drama. Porque ele aprendeu a fazer. E o livre-arbítrio é escolher o caminho. Né? É a aplicação da inteligência e do senso moral. E a compreensão do bem e do mal. Que leva ao discernimento, como já comentamos. E o desenvolvimento do livre-arbítrio segue da inteligência. Quanto mais nós temos a condição, mais nós respondemos pelos atos. Por isso que Jesus disse, muito se pedirá a quem muito recebeu. E quem mais recebeu, ainda mais se dará. Porque quanto mais conteúdo, quanto mais condições o indivíduo tem, mais capacidade de absorver o conhecimento e as experiências. É igual um funil que nós vamos fazendo assim. Quanto mais nós vamos subindo, trabalhando as nossas virtudes, trabalhando as virtudes positivamente, os vícios para irmos diminuindo e acabando com eles, nós vamos tendo uma base capaz de aumentando todo o potencial que temos.
Por isso que o espírito, ao chegar em determinado nível, ele não tem como deixar de aumentar e ser mais rápido no seu conhecimento. Porque a pessoa tem mais condições de absorver e compreender e tocar para frente mais rápido do que um que está ainda começando a fazer todo o trabalho. Isso é uma questão normal do progresso e do desenvolvimento de cada um. Então você tem uma sala de aula com 40 crianças e você vai ver a diferença da aprendizagem do mesmo conteúdo. Porque a capacidade de absorver as ideias também natas, o nível intelectual, o trabalho das experiências podem favorecer e muito a cada uma das crianças que atenta e atender aos princípios normais da aprendizagem vai desenvolver. Então a inteligência aumentada aumenta também a responsabilidade dos atos de cada um. Liberdade é praticar um ato quando poderia não ter praticado. Isso é liberdade. Liberdade não é libertinagem. Que todo mundo faz o que quer, quando quer, a hora que quer, do jeito que quer, e todo mundo tem que dizer amém. Porque, é claro, a pessoa ela é livre, ela tem maioridade, ela tem vacina, ela tem carteira de identidade, ela faz o que ela quiser. Mas será que é assim? Nós temos que ter a noção da palavra-chave que entra aqui, que é a questão da responsabilidade. Você pode fazer o que quiser, mas você terá que responder por isso. Automaticamente. Não haveria, se a escolhesse fosse... Não haveria, se a não estou entendendo isso aqui. É praticar um ato quando poderia não ter praticado e vice-versa. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito, quando é o caso do espírito sujeito a determinadas situações. De qualquer forma, não se discute aqui a necessidade e a importância de ele estar vivenciando aquela situação. Ficou tudo embolado aqui, né, no trabalho. Proporcional a liberdade é ao grau de adiantamento e de evolução, e também de responsabilidade. É relativa, é necessário que o indivíduo compreenda o bem e o mal. Lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal, nos 33 itens do Código Penal da Vida Futura, é bem colocada essa questão da responsabilidade, da liberdade e da proporcionalidade, da resposta que o indivíduo que comete as infrações terá que fazer. Quanto mais o indivíduo sabe, mais ele responde pelo ato. Não é igual à justiça humana, que infelizmente nós não vemos isso na realidade. Mas a divina sim. E é por isso que a reencarnação é tão importante para nós, porque a reencarnação mostra a continuidade da vida no mundo espiritual, a volta do espírito à vida física e a possibilidade de ele reparar as faltas quando não consegue fazer na mesma encarnação, o que dificilmente acontece. Então a responsabilidade vai ser dele até o final. Na vida humana, nós sabemos que as coisas não andam bem assim. Esses dias eu ainda li e ouvi uma declaração de uma senadora criticando o fato de no estado de Goiás, um indivíduo de rua roubou uma bermuda que custava R$10. Foi pego em flagrante, devolveu a bermuda, nem ficou com ela, mas foi preso. Foi preso e foi até o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ele ficou preso 1 ano e pouco, aí entraram, pediram não sei o quê, continuou preso, veio o recurso, foi para o outro, foi para o outro, foi para o outro, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que manteve. E aí nós ficamos perguntando, por causa de uma bermuda, e que tinha outras também, assim, pequenas, iguais a essa. Como é que pode? Com tantos outros fatos. Então, a humana é uma justiça injusta. Mas a divina não.
A divina não é. Ela vai ser absolutamente verdadeira. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do bem resultasse seus esforços e a sua vontade. A prática do bem. 3 pontos são importantes aqui pensar. Nós temos que pensar diante dos atos, discernir, fazer o peso, a medida, o equilíbrio e agir da melhor forma, que cada um tem a condição de entender, baseado nos estudos, nos conteúdos, nos seus princípios filosóficos, religiosos, etc. E diante disso eu lembrei da parábola do joio e do trigo. Tão interessante. Tudo que Jesus fazia trazia uma visão para a vida, atemporal. E a parábola do joio e do trigo começa assim: o reino dos céus é semelhante ao homem, o reino dos céus, que semeou a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Plantaram o trigo e junto foi plantado o joio, que é um veneno, é uma coisa ruim, que ficou no meio e que abafa o trigo. Aí perguntaram para o dono da casa, para o chefe, contaram a história e perguntaram: mas é para tirar o joio do meio do trigo? Nós vamos lá e arrancamos tudo. E o dono disse: não, deixa que cresça junto. Precisa crescer o joio e o trigo junto, porque se você arrancar o joio, você arranca o trigo. E quando tiver o momento certo, nós vamos separar, vamos levar ao fogo o joio e vamos cuidar do trigo. Quer dizer, nós como espíritos temos várias possibilidades. Como não somos perfeitos, temos muitas virtudes, mas também temos muitas coisas que precisamos e estamos aqui para trabalhar. Não há possibilidade de fazer assim: aqui é o cantinho das virtudes, aqui é o cantinho dos vícios. Nós vamos trabalhar dessa forma, do outro. Não, isso vai crescendo junto. E é no meio da vida, é no cotidiano, é nas coisas que nos acontecem que nós temos que nos trabalhar. O joio vai ser separado do trigo em todos os momentos da nossa vida, em cada situação que tivermos que enfrentar, como experiências, como vivências. Faz parte da nossa vida. E Jesus disse, né, que o reino dos céus é a mesma coisa. Vai para lá aqueles que conseguem trabalhar o joio e o trigo. Quer dizer, vamos trabalhar o que é bom e trabalhar o que não presta para eliminar. Foi bastante falado também a questão do trabalho das nossas dificuldades, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas ambições, da raiva, do ódio, do desamor. Mas isso é trabalhado no dia a dia, no nosso momento natural da vida. Os servos, indo ter com o dono, foram então trabalhar conforme a orientação do seu patrão. Deus não criou os espíritos maus, e isso é importante também. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Mas Jesus, o tempo todo dizia: não tornes a pecar. Ele não disse que não existe. Não tornes a pecar. E lá no livro, no Pai Nosso, ele diz: livra-nos de todo o mal. Pedindo todos os dias, em todos os momentos, que tenhamos a condição de perceber as coisas e tomarmos atitudes adequadas. Isso é muito interessante. Os maus exercem neste mundo maior influência pela fraqueza dos bons. Quando foi perguntado, quando Allan Kardec disse: por quê? Que neste mundo a influência dos maus é maior que a influência dos bons? Questão 932. E a resposta foi essa: os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando quiserem, assumirão a preponderância. E nós estávamos esses tempos conversando no grupo de estudo. Quanto bem existe na humanidade.
Quanta coisa boa se faz hoje. Mas o que aparece? Você liga a televisão quando acontece um fato qualquer lá, mais pesado, 24 horas, 48 horas, só aquilo, só aquilo, só aquilo. Colocando na nossa cabeça aquilo que não foi positivo. E quando a gente vê um fato positivo, uma coisa boa, a não ser como esse agora das crianças da Austrália e tudo mais, que ficam ali porque mexeu com o mundo inteiro, mas em princípio está cheio de coisa boa, que se faz ao nosso lado, na nossa vida, na nossa casa espírita, na rua, no trabalho, e a gente não enaltece. Não que tem que ficar enaltecendo o que todo mundo faz, porque aquela história assim, fulano achou deixou esquecido no táxi uma bolsa. O taxista foi e entregou. Aí vai para a Rede Globo para anunciar que o taxista entregou a bolsa. Como se isso fosse um absurdo. Isso é obrigação. Faz parte da vida. Mas nós temos que notar que o bem tem que funcionar, tem que aparecer, tem que ser forte. Por isso Martin Luther King, que também está ali, aqui no corredor, ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. No seu belo discurso, 4 anos antes de morrer. O que me preocupa não é o grito dos maus, olha o que ele diz, mas é o silêncio dos bons. Porque o momento que os bons quiserem, preponderarão. E a gente diz assim: o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. E vai empurrando com a barriga as coisas que vão acontecendo. Pode acontecer de se fazer o mal acreditando fazer o bem? Uma pergunta interessante. Na incerteza do que se deve fazer para o semelhante, lembrar o que disse o Cristo. Outro ponto importante, quando a gente tem dúvida, o que dizia Jesus? E ele deixou muito claro para nós: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Porque nós nunca vamos querer para nós o que não é bom. Então, por isso, Cristo deixou muito clara. E o comentário de Allan Kardec, no livro, abaixo da questão, ele diz: critérios da verdadeira justiça. Essa frase de Jesus: tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Fazer aos outros o que quereis que vos faça. E no livro Céu e Inferno, uma frase magnífica que deve ficar vibrando na nossa cabeça. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem como o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. A justiça é tão justa, desculpa, mas é tão justa que nada se perde, tanto positiva quanto negativamente. Está lá no Código Penal, no livro Céu e Inferno. Rigorosamente considerado. E entra naquela dispositiva automática que nós falamos hoje pela manhã. Ele entra naturalmente, está na lei divina, fez o bem, colhe o mérito, fez o mal, responde por ele. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Não existe meio termo, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, o mesmo fato, o mesmo ato cometido por 2 pessoas pode ter peso diferente, devido justamente às condições envolventes. E isso a justiça humana já tenta fazer, quando é justa. À medida que o homem sai da ignorância, tende a não mais praticar o mal. À medida que ele sai da ignorância, não pratica mais o mal. A consciência do bem é tão nítida, tão forte, que ele não consegue fazer o mal. É igual à prática de uma virtude, por exemplo. O indivíduo que é honesto em qualquer lugar. Não precisa ter 20 olhando ou saber que tem câmeras que estão fotografando e por isso eu não vou roubar.
Eu entro no supermercado, posso estar sozinha, o indivíduo pode estar sozinho. Sai sem tirar uma bala. Não lhe pertence. Ele é honesto, não precisa que todo mundo fique controlando a vida dele. Ele se autocontrola naturalmente, porque a virtude já foi adquirida. E como não há retrogradação do espírito, não há como o indivíduo deixar de vivenciar aquilo que ele já aprendeu. Ele não retrograda, ele não volta atrás, ele não perde o que já conquistou. É cumulativo a conquista, é cumulativa, a bagagem vai se formando e nós vamos levando conosco e não perdemos. São aqueles bens que ninguém rouba, que o ladrão não rouba, que a traça não rói e que nos pertence, que é a verdadeira propriedade, como está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dita por Pascal. O que é a nossa verdadeira propriedade? Aquilo que nós conquistamos, aquilo que é nosso, o conhecimento, as virtudes e o bem que foi praticado. Isso nunca mais perderemos. E Paulo dizia aos Efésios, né? Desperta, tu que dormes, acorda, veja isso, entenda isso, desperta, saia da consciência de sono. E o espírita precisa compreender que ele tem que sair da zona de conforto. Porque tem muito espírita que diz assim, olha, não faço muito bem, mas não faço mal. Eu não preciso ir à casa espírita porque eu já leio em casa. Eu não preciso ser espírita, eu não preciso ir à casa espírita. Eu já leio em casa, já faço tudo. E claro, ele tem razão. Porque ser espírita não é a casa espírita. Ser espírita é uma postura pessoal. Leu, compreendeu, estudou, mudou os paradigmas e vivencia uma nova postura. E quanto maior for a sua consciência a respeito do espiritismo, ele vai querer trabalhar em conjunto. Porque ele se sente responsável em trazer ao grupo e aos outros que estão na casa espírita aquilo que ele conquistou, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele pode transmitir. Ele colabora junto com o grupo. Então, essa zona de conforto, muitas vezes nós temos que abrir mão para podermos entender melhor na prática aquilo que nós estamos estudando. Eu trouxe aqui um texto, Consciência Espírita, no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, uma passagem muito interessante, que eu só apenas vou me referir, porque consta lá que Allan Kardec, quando encarnado, leu a respeito de um sonho de Martinho Lutero e ficou muito impressionado. Quando ele deitou e dormiu, ele percebeu que tinha um mentor com ele no momento da emancipação, que o convidou e levou para um determinado local, em que ele chegou assim, era só dor, era só sofrimento. E ele ficou impressionado, meu Deus, mas que horror, quem são esses? São aqueles que crucificaram Jesus? Não. São aqueles que estragaram, que puseram os cristãos no circo romano? Não. E assim foi dizendo, os grandes indivíduos da humanidade que causaram gozo, foi Gengis Khan, foi Alexandre Magno, foi isso, foi aquilo. Não. Mas então quem são essas criaturas que sofrem tanto? Ele ficou muito penalizado. São aqueles que conhecem e não fazem. São aqueles que aprenderam e não cumprem. E ele, ao retornar, seria interessante que as pessoas lessem, porque eu estou aqui apenas resumindo, mas quando ele volta, quando ele acorda, ele resolve acrescentar no Livro dos Espíritos esta questão baseada no que ele viu durante o sono. Quer dizer, será suficiente não praticar o mal para agradar a Deus? E os Espíritos respondem, não,
é preciso fazer o bem, no limite das próprias forças. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Isso devia ser, assim, um livrinho de bolso. Ou então aquele que fica ali no nosso bidezinho no quarto, né? Para a gente todo dia pensar. Não é só dizer, eu não faço mal. O ato de não fazer o bem já é o mal. Porque nós somos omissos. E sendo omisso, causamos problemas. E aí, então, o mérito do bem, que ele diz, está na sua dificuldade. Quanto mais somos exigidos para fazer alguma coisa, e o fazemos com amor, com prazer, com gosto, com competência, maior será o nosso mérito. Nosso espírita e de toda criatura que haja dessa forma no bem. E por isso que o óbolo da viúva é tão interessante para nós. Porque Jesus estava lá no templo, junto com seus discípulos, observando o público. E quando chegou essa senhora viúva e colocou lá no gasofilácio as suas moedinhas, ele disse, olha, de todos os que aqui colocaram o seu benefício, este foi o maior. Porque ela deu daquilo que ela não tinha, daquilo que lhe iria fazer falta, daquilo que ela precisava para estar junto com seus filhos e atender às suas necessidades. Então, está aí o óbolo da viúva. Aqui foi uma moeda, mas nós temos tantas coisas que nós podemos fazer do mais simples ao mais complexo. Que nós podemos lutar, nos prepararmos para que o nosso óbolo, para que o nosso talento, como na parábola dos talentos, realmente possa ocorrer. Faça o melhor que puder, sempre que puder. Não perca tempo. Saia da zona de conforto. Todos podem fazer o bem, basta estar em relação com o outro. A liberdade absoluta está lá no Livro dos Espíritos. Absoluta não existe para nós somente quando estamos sozinhos. Quando eu estou sozinho num deserto, e aí eu posso fazer o que eu quiser, como eu quiser, a hora que eu quiser. Mas desde que tenha alguém, uma única pessoa ao meu lado, nós somos obrigados a dar a ela o direito que é dela. Sempre. A cada um será dado de acordo com a sua necessidade. Todos temos os direitos iguais perante a lei divina. Então, o outro precisa de nós. E basta estar em contato com ele que nós temos a oportunidade de fazer o bem. O homem de bem, possuído pelo sentimento da caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. O homem de bem faz o bem sempre. Uma das mais belas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem interroga a consciência. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Que também é uma atividade nossa, que deve ser diária, para que a gente realmente mantenha o bem. Será que é bom ser bom? Será que vale a pena ser bom? A bondade e a potencialidade que está em germe no homem, como todas as potencialidades, vós sois deuses, disse Jesus. E Allan Kardec usa muito o termo germe, mostrando que a semente vai desabrochar, que basta trazer ali o sol, a água, o produto que alimenta aquela semente, ela vai se desenvolver. É bom ser bom, é bom fazer o bem, é bom, e nós teremos naturalmente
uma resposta. Não que a gente faça o bem esperando de imediata resposta. O bem verdadeiro é aquele que é feito desinteressadamente. Mas é de lei que aconteça. Como a Heloísa disse hoje de manhã, plantou rosa, colhe rosa. Plantou espinho, colhe espinho. Então, quando você planta o bem, quando você faz o bem, quando você é bom, naturalmente vai voltar para você. E no intervalo das existências corporais, o espírito então torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou mal que fez. Que a visão do espiritismo vai além da vida física. Então, quando a gente está falando tudo isso, a gente fala tendo uma visão de futuro. Nós estamos no presente, mas temos uma continuidade da vida. E quando nós estamos diante de nós mesmos, da nossa consciência, certamente seremos felizes ou desgraçados conforme o nosso modo de proceder. Após a desencarnação, ocorre o despertar da consciência anestesiada. Porque às vezes nós estamos aqui anestesiados. E quando então, cada um entra no seu inferno ou no seu céu, quer dizer, no seu mal ou no seu bem que construiu. Que é o castigo. Porque quando fala em castigo hoje em dia, todo mundo diz, não se usa a palavra castigo. Como que não? Castigo é a lição da vida. É consequência natural, derivada do mal que nós praticamos. É automático. São as dores necessárias que conduzem o homem ao bem. Despertar da sensibilidade, despertar das necessidades e despertar das suas potencialidades. Ela é corretiva. Né? E lá no céu e inferno, a soberana justiça pondera rigorosamente o bem e o mal. Compensando, recompensando um e punindo o outro. Equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais da sua aplicação. Estamos falando da justiça divina, né? Que não tem tempo. Ela acontece encarnado ou desencarnado, na erraticidade ou no retorno à vida física. Manuel Filomeno de Miranda, já encerrando o nosso trabalho, diz: pensar e agir no bem não tem sentido apenas ético ou religioso, mas é uma abrangência muito maior. É o sentido terapêutico, preventivo e curador. Preventivo e curador. Quando a gente faz o bem, a gente já está prevenindo a própria felicidade, prevendo a felicidade. E que remédios nós podemos tomar contra o mal? Fazer o bem sem ostentação, está no Evangelho. Retribuir o mal com o bem e praticar o bem como um hábito. Ele é incorporado, internalizado, e nós passamos a exercitá-lo naturalmente. Ninguém diz assim, olha, agora eu vou fazer o bem. Não precisa fazer isso. Ele vai acontecer naturalmente. E somente o bem pode conferir a chave capaz de abrir as portas do infinito à alma humana. Diz Emmanuel. Somente o bem. E aí, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então, entre eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e a fonte da felicidade. Está isso no livro dos Espíritos. Sei que é mais pesado o assunto, né? Mas eu agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui, agradeço a direção da URI, o convite recebido, e peço a Deus que nos ajude a fazer o bem.